E é justamente por isso que quem está pensando em trocar de carro precisa fazer uma compra racional e planejada. O consórcio, sem dúvida, é a melhor opção para fugir dos juros e também para fazer esse planejamento. O gerente de marketing da Sinosserra Consórcios, Taylor Lompas, está conosco. Boa noite, seja bem-vindo, Taylor. Boa noite. Bom, vamos explicar o que é essa compra planejada. Eu imagino que, por exemplo, no financiamento, no leasing, é aquela coisa de sonhei com o carro ontem, quero ele amanhã, e aí a pessoa se atira numa entrada estratosférica, um número que passa na nossa atmosfera, né, extremamente alto, a entrada muito pesada, e aí quando vai para os juros fica mais pesado ainda, porque incide os juros e aí aquela parcela que ia ser diluída acaba sendo um terror na vida das pessoas. Mas por que não poupar na poupança, por exemplo, não colocar na poupança esse dinheiro? Por que o consórcio ajuda nesse planejamento? O consórcio até dizem que é uma poupança programada. Exatamente. Né? Uma poupança programada, que ele acaba sendo a melhor escolha para tu fazer um investimento inteligente quando tu procura uma parcela que caiba no teu bolso. Sim. Né? Comparando com as outras opções, como tu falou, são valores muito mais altos e custos menores. Sim. Né? A gente vê hoje que o mercado do consórcio ele vive um momento muito bom. A procura pelo consórcio está cada vez mais alta. Acho que é o único setor, se a gente pode dizer assim, ou pelo menos modalidade de investimento, que teve únicos. Um crescimento no Brasil. Exato. A poupança, por exemplo, teve queda. Exato. A gente tem números atualizados do sistema de consórcio deste primeiro semestre de 2016, que se encerrou agora. Nesse primeiro semestre foram mais de 1 milhão de novas adesões no sistema de consórcio. 1 milhão? 1 milhão. Isso falando de um mercado que movimenta 7 milhões de participantes ativos. Então, peraí, esse número é muito importante. Vamos contextualizar. A gente tem desemprego no Brasil, Exato. A gente tem queda no poder aquisitivo, né? Então, obviamente, fazer um investimento se torna, digamos assim, mais difícil. Sim. Nesse contexto que vivemos. E aí o consórcio apresenta crescimento. Exato. Porque tu acaba atraindo esse público que queria muitos naquele imediatismo de querer o bem muito rápido, conseguem avaliar que vale mais a pena tu planejar ele, de repente tu não tirar ele no primeiro mês, tu aguardar alguns meses e tu ter um retorno financeiro muito mais, um retorno financeiro melhor, né? Algo que seja bom para o bolso dele. Vamos fazer um exercício. Se for um fundo, por exemplo, a longo prazo, se a gente tirar, a gente perde dinheiro. Se a gente está pensando em imediatismo. Na poupança, para a gente chegar a uma entrada de um financiamento ou adquirir o bem, vai demorar. Se a gente diluir aquele valor em parcelas, por exemplo. Agora, no consórcio, existe a possibilidade de se dar o lance ou até mesmo ser contemplado. Nós temos lá na Sinosserra, a gente tem um exemplo bem recente. Nós lançamos um grupo de automóveis de 36 meses. Sim. O cliente que foi o contemplado no lance nessa primeira assembleia, ele deu menos de 30% como lance. Se a gente botar, por exemplo, um crédito de 30 mil, ele teria tirado com 8 mil reais um lance. Não, se um carro popular não é um financiamento. Se tu for numa loja hoje e dá 8 mil reais, tu não consegue dar um carro de 30 mil reais como entrada. Não chega nem a metade, 50% do valor, que seria uma entrada plausível então, hoje. Com 8 mil, arredondando os valores, 8 mil reais, ele conseguiu ser contemplado por lance. Fora que tem outras modalidades, tem a modalidade de sorteio, que é pela Loteria Federal, que tu não oferta nada. Tu pode ser sorteado e tem o bem disponível a partir daquele momento. E esse valor que ele investiu, ele retira a carta de crédito integral. Exato. Perfeito. Que é outra vantagem, né? Sim. Que além, tu tem esse valor e tu negocia ele como um valor à vista. Tu vai na loja, tu vai negociar ele, tu tem um montante, né? Seguindo o mesmo exemplo dos 30 mil, tu tem os 30 mil reais na mão para negociar com o vendedor na loja e conseguir mais um desconto. Eu falei assim plausível, mas na verdade aceitável seria, hoje, a gente trabalhando com 50% desses 30 mil, 15 mil, né? Geralmente a maioria trabalha com 60% de entrada. Né? Alguns agora oferecem uma pequena entrada, só que aí vai diluir todo aquele valor com juros. Exato. E aí os 30 mil que o carro, vamos supor, fosse valer 30 mil, vai sair quase 40. Exato. Em certos casos, quase 40. Vamos fazer o seguinte, enquanto o pessoal vai preparando para a gente fazer uma simulação na tela de um automóvel, vamos escolher hoje uma parcela
que tu acha? Olha, a gente tem esses novos grupos, como eu te falei, em torno de 500 a 700 reais. Dá para encurtar a parcela e diluir um pouquinho mais? Nós temos um grupo que vai sair agora em setembro, Sim. em 14 de setembro, que é um grupo de 80 meses. 80 meses. Então, tu consegue uma parcela em torno de 350, 400 reais. Sim. Num crédito suficiente para tu comprar Vamos fazer um carro. um cálculo de 350, 400 reais, pode ser? Porque aí eu quero explicar o porquê diluir o valor. Por que eu falo diluir o valor? Porque em 80 meses, o pessoal pode pensar, vai ser muito longo, né? O processo. Sim. Vamos fazer ele como estava. Pode ser 400, 500, tá bom. Nessa média, tá? Esse grupo de 80 meses, para as pessoas entenderem, parece muito tempo pagando. Só que você não dá nada de entrada, né? E é realmente diluir. Os 30 mil diluído em 80 meses. Isso não existe modalidade hoje que a pessoa possa fazer isso aí dirigindo com um carro, por exemplo. O interessante é que qualquer valor que tu tiver também, a mais que, por exemplo, tu iria dar de entrada, tu pode ofertar como lance. Se eu juntei 5, 6 mil. Exato, tu pode dar como lance, tu sendo contemplado, esses 5 mil, eles vão abater das tuas parcelas. Então, já diminui o... De 80 parcelas, foi para 70, foi para 60, né? Dependendo do valor que tu ofertar. Ali, tem um belo exemplo. A gente pode pegar um Gol Trend, lembrando que é sempre uma referência. Uma referência, exato. Precisa comprar tu pode pegar o bem que tu quiser, o automóvel que tu preferir. Pode ser um usado e não 65%. Exato. Né? Os 22 mil podem comprar um usado. Em 50 meses, ou seja, aquele valor de 22.678,50, ele está diluído em 50 meses. Sim, exato. Né? Você jamais teria, apenas com uma pequena taxa, que nem se compara com os juros. A taxa hoje, a gente trabalha nesse grupo, por exemplo, que eu citei dos 36 meses, é uma taxa de 10%, é a taxa administrativa. Sim. Isso é dividido nas 36 parcelas. Então, dá 0,1, alguma coisa. Parece brincadeira que a gente está falando. Por mês. Não existe. Se a gente for pensar, porque eles falam taxa zero, nunca é taxa zero em alguns financiamentos. E quando tem juros é 1,99. 2, 3, dependendo do modelo, os juros vai lá em cima. Não dá nem 0,5%. No imóvel, a gente tem também essa mesma situação. Tu pega um grupo aí de 200 meses, eu tenho 0,2% ao mês de taxa. Eu não tenho nem 1%. De taxa. Deixa eu pegar um exemplo aqui bem bacana. Olha o Uptake duas portas, tá? Que é um carro que está na moda, o Up. Sim. R$ 32.590. Em 80 meses, sai por 476 cada parcela. 476,63 centavos. Não dá nada e já no primeiro mês, se sorteado ou se tiver algo, pouca coisa guardada, 5, 6 mil, quem sabe 8 mil, já pode, no outro mês, já sair com a carta de crédito com Esse é o nosso grupo que está saindo em setembro agora. 80 meses. Já está liberado para venda. A gente... É uma ótima parcela, né? E que cabe no bolso. Sabe o que eu gosto? É o valor integral do carro. Agora, sabe por que eu gosto dessa modalidade do consórcio? Porque é o seguinte, eu vou usar esse bem, eu vou dirigir 4 anos, 5 anos, tem a garantia, vai ser um carro zero, no mínimo 3 anos eles dão de garantia hoje para caixa de motor, 1 ano. Então eu vou ficar 2, 3 anos com esse carro e, obviamente, é um carro que vai ficar usado, vai desvalorizar, só que eu não me descapitalizei. Eu não peguei 30 mil reais que eu tinha guardado e joguei tudo no carro, ou financei e paguei mais, os 30 vira 40. Né? Eu vou pagando aos pouquinhos, enquanto o bem vai depreciando, de certa forma, eu vou pagando ele. É quase, parece que é um aluguel de um automóvel, né? Se a gente for pensar. Mas o carro é meu. Depois eu uso para fazer outra compra. Com certeza. E é um mercado que vem crescendo. O cliente está cada vez mais ciente de programar, de planejar, de procurar realmente essa parcela cabe no bolso, esses custos menores, né? Voltando a esses dados que eu te comentei no início, do primeiro semestre, foram movimentados mais de 35 bilhões de reais em créditos no sistema de consórcio, isso nacionalmente. Só no consórcio. Tu citou a situação de desemprego, né? De que a gente vive aí hoje de governo, de política. Segundo os dados da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, da ABAC, o sistema de consórcio ele gera mais de 100 mil empregos diretos e indiretos hoje. Claro, está aquecendo a economia, está movimentando a economia, sem dúvida. Né? A salvação para as montadoras, por exemplo, conseguirem vender os carros que estão no pátio. Com certeza. A pergunta que eu te faço para a gente fechar a nossa conversa é que está todo mundo interessado no consórcio e aí fica pensando, mas o que eu preciso para
ter um consórcio? Sim. Preciso provar o quê? Que eu sou milionário, que eu tenho família, onde é que eu moro? Qual a documentação que a pessoa precisa ter para poder ser uma consorciada? A documentação é bem simples. Para tu fazer a aquisição do consórcio, tu precisa apenas ter os comprovantes de residência, teus documentos de identidade, né? E tu faz a compra dele. Para tu fazer a liberação, tu precisa de uma avaliação do teu crédito, como qualquer outra modalidade, né? Sim. E tu precisa comprovar apenas 3 vezes o valor da tua parcela, né? Tu tem uma parcela de R$300, tu comprova ali o valor de 3 vezes, tu tem um comprovante de renda, teu contra-cheque, e tu consegue a liberação. Então, é uma avaliação super simples, né, de mercado, comparando com outras, que tu consegue rapidinho ter aí de uma forma barata, simples, realizar o teu sonho aí de um carro, um imóvel. Eu nunca falei isso, tá? Mas o meu primeiro carro foi um consórcio, tá? Foi legal. Um Ford Ka na época. Sim. E era bonitinho, um carro prata, lindo. E aí eu vou dar um conselho para quem está em casa, para quem pode, tá? Se seu filho entrou na universidade agora, especialmente, né, se entrou numa universidade que ele não vai pagar mensalidade e vai ter, por exemplo, o pai ou a mãe vai ter esse crédito, né, que seria a parcela, ou até mesmo se tem condições, está na universidade privada, num curso, sei lá, medicina, que dá tanto orgulho, uma responsabilidade. E aí o pai geralmente promete, olha, se tu te formar eu vou te dar um carro, ou durante a universidade eu vou te dar um carro. A melhor forma hoje de fazer isso, até para estimular o estudo do querido ou da querida, né, do colega universitário, é comprar um consórcio. Passou no vestibular? Compra o consórcio. Começa a investir agora. Começa a investir. Né? 36 meses, 50 meses, 80 meses, depende do tamanho do curso também. Quando chega na hora da formatura, pode ganhar o carro antes, mas se quiser, né, pode... Sai no sorteio, vai leva no sorteio, vai levando. Se for o caso, quando chegar lá nos finalmente, está se formando, faz o lance final, quita as parcelas e dá o carro novo de presente para aquele que se esforçou tanto para chegar onde chegou. Exatamente. Não é uma boa dica? Ótimo. Para mim funcionou assim e foi bem bacana. Taylor, parabéns pelo trabalho da Sinosserra. 43 anos. 43 anos de credibilidade. Então pode ficar seguro que a Sinosserra vai realizar o teu sonho. Parabéns pelo trabalho e seja sempre bem-vindo. Obrigado.